Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Todo mundo sabe, nós perdemos neste final de semana a grande figura que foi Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, que foi tudo, absolutamente tudo no Grêmio. Atuou na área administrativa, atuou na área jurídica, mas marcou sobretudo na sua passagem pelo futebol a partir do ano de 1993. Olha, os anos vão se passar e dificilmente nós veremos um vice-presidente de futebol com a mesma força do Cacalo, com a mesma energia do Cacalo, com a mesma inteligência do Cacalo na hora de fechar negócios. Dificilmente nós veremos uma dupla de dirigentes tão encaixada. Duas partes que se encaixaram perfeitamente, o Cacalo, Luiz Carlos Silveira Martins, vice-presidente de futebol, e o presidente Fábio Covfi. Que parceria, né? Uma parceria que rendeu ao Grêmio conquistas extraordinárias. Uma geração fabulosa de jogadores que foram contratados, que vieram de fora, como Jardel, Paulo Nunes, Adilson Batista, Dinho, Luiz Carlos Goiano, Arce, Rivarola, mas também jogadores formados nas categorias de base do Grêmio, escolhidos a dedo pelo Cacalo, pelo Felipão, pelo presidente Fábio Covfi, jogadores como Carlos Miguel, Arilson, até o Roger Machado, né, que hoje é técnico do Internacional, Danley, né? Que capacidade tinham esses homens aí, que capacidade tinha o Cacalo. Com quem eu pude viver, você imagina, eu fui setorista do Grêmio durante longos anos e tive orgulho de ser o setorista, de ir diariamente ao Estádio Olímpico em 1993, quando o Cacalo começou o seu trabalho, 94, o ano fabuloso da Copa do Brasil, vitória contra o Ceará, gol do Nildo, 1995, ano da Libertadores América, 1996, ano do bicampeonato brasileiro, depois 97, o Cacalo já presidente, campeão da Copa do Brasil. Todos aqueles momentos eu vivi, eu estava lá diariamente, falava todos os dias com o Cacalo. Às vezes a gente brigava também, né? Também não vamos aí ficar achando que tudo eram flores, né? Tinha muita briga também, às vezes o Cacalo se irritava com alguma informação que a gente dava, tratava de contestá-la. E essa história eu quero contar para você, acho que é a história assim mais marcante que eu tive com o Cacalo, que foi em 1993, o Grêmio foi campeão gaúcho naquele ano. Olha só, o Grêmio contratou o Denner, um dos maiores jogadores já formados no país, jogador da Portuguesa de Desportes, estava praticamente acertado com o Corinthians. E o Grêmio foi lá, num lance de ousadia, e contratou o Denner. E o Cacalo era o vice-presidente de futebol. E o Denner estava naquele time campeão gaúcho. O técnico era Cassiá, ex-zagueiro do Grêmio, nos anos 70, participou da conquista da quebra da hegemonia do Internacional em 1977, o Cassiá era zagueiro do Grêmio, depois virou treinador do Grêmio. 93, ele era o técnico do Grêmio, foi campeão gaúcho. O que aconteceu? Campeão gaúcho, obviamente que o trabalho prosseguiria, mas houve uma dificuldade interna. Uma discussão, certamente, uma desinteligência, vamos dizer assim, entre o Cacalo e o Cassiá. O fato é que o Cassiá acabaria caindo. Eu trabalhava na época no jornal Correio do Povo e essa informação me foi passada. Olha, Benfica, não é muito boa a relação do Cassiá com o Cacalo. Mas como assim? Os dois acabaram de ser campeões gaúchos? Não, mas não é legal. E aí fui correr atrás da informação e fui realmente levantando pontos e que apontavam essa divergência. Publiquei a matéria no Correio do Povo. O Correio do Povo colocou manchete rota de colisão entre Cacalo e o Cassiá. Colocou uma fotografia rasgada no meio, Cacalo de um lado, Cassiá do outro. Rota de colisão, não se dão mais o vice-presidente de futebol e o treinador. Essa matéria foi publicada, o jornal saiu na sexta-feira e eu fui ao Estádio Olímpico na sexta-feira pela manhã e o Cacalo estava enlouquecido. Você está inventando essa notícia, não é verdade, é muito boa a relação com o Cassiá, o que tu está querendo? E eu só publiquei a notícia, Cacalo, porque as fontes são muito boas. Não é. E estamos ali conversando e daqui a pouco quem passa? Passa o Cassiá. Na antiga sala de imprensa
do antigo Estádio Olímpico. Passa o Cassiá, aí o Cacalo chega e chama o Cassiá. Cassiá, vem aqui. Olha, Benfica tá dizendo que nós dois não nos damos bem aí, que estamos brigados. Aí o Cassiá ficou meio surpreso, começou a rir. E o Cacalo deu um abraço no Cassiá. Dá um abraço aqui, vamos provar para esse cara aí que tá tudo bem. Pá! E o Correio do Povo, tinha fotógrafo lá, fez a foto, os dois abraçados. O Cacalo até pediu, faz a foto aí, os dois abraçados. Isso era sexta-feira. No sábado, o Grêmio demite o Cassiá. No sábado, o Grêmio demite o Cassiá. Sábado, final da tarde. Aí o Cassiá me telefona. Não tinha telefone celular naquela época. Eu, pelo menos, não tinha. E me diz, puxa vida, você tinha razão, né? Pois é, Cassiá, mas essas coisas são assim. E o técnico que viria para o Grêmio, pouco depois, quem era? Luiz Felipe Scolari. O Grêmio demitiu o Cassiá e teve a competência de contratar o Felipão numa jogada feita até pelo antigo, também falecido já, superintendente Antônio Carlos Verardi, que conhecia o Felipão e indicou ele para ser técnico do Grêmio. O Felipão já havia passado como técnico do Grêmio em 87, e aí o Felipão estava trabalhando, acho que fora, na Arábia Saudita, encerrou seu contrato, foi contratado pelo Grêmio. Mas a história, ela teve o seguinte final. Passada já toda aquela turbulência, o Cacalo veio falar comigo e disse, não, realmente, não era boa a relação. Não era boa a relação, não havia como sustentar, mas obviamente que eu não iria confirmar a história para ti. Mas você estava certo, é que naquele momento eu tinha que defender, né? Tinha que defender, eu jamais confirmaria uma informação. Então esse era o Cacalo, né? Um cara de rompantes assim, mas um cara que também sabia, depois de passados os problemas, reconhecer. E eu sempre tive, graças a Deus, uma ótima relação com o Cacalo, uma figura que, por ter feito tudo do Grêmio, por ter sido talvez o maior vice-presidente, com certeza, o maior vice-presidente de futebol da história desse clube, por ter sido presidente, um cara que respirava o Grêmio 24 horas por dia, esse cara realmente merecia ser o patrono, uma eleição que aconteceu no Conselho Deliberativo no ano passado. Fica uma imensa saudade do Cacalo e a certeza, não haverá mais ninguém como ele. Não haverá mais ninguém como ele na condição de dirigente dentro do Grêmio Porto Alegrense. Um grande abraço.